Olá a todos. A minha atividade será sobre o bairro Vila Industrial como patrimônio cultural de Campinas. Bom, para essa atividade, eu decidi entrevistar a professora doutora Ana Aparecida Villanueva Rodrigues, que tem muitas pesquisas sobre o bairro, é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Campinas, é mestre, em Arquitetura e Urbanismo pela USP e doutora em História pela Unicamp. Ela também coordenou o setor do Patrimônio Cultural de Campinas e é arquiteta do Museu da Imagem e do Som da cidade, e também moradora do bairro da Vila Industrial. Inclusive, a primeira pergunta que eu fiz para a professora teve a finalidade de saber qual foi a inspiração dela para as pesquisas, por que foi escolhida a Vila Industrial e qual a afetividade dela com os lugares do bairro. A resposta foi que a inspiração surgiu inicialmente quando ela decidiu fazer um mestrado em Arquitetura e Urbanismo na USP, começado ali em 1990, com o tema da Ferrovia Central de Campinas. Então, a Ana iniciou um levantamento da área envoltória da ferrovia, fotografou e estudou as casas, aliás, todas as casas da Vila Industrial, e por causa desse estudo, ela se apaixonou muito pelo bairro, acabou comprando uma casa de 1928, restaurou a moradia e foi morar na Vila Industrial. Desde então, ela participa de todas as atividades culturais e de preservação do lugar. Bom, falando um pouco sobre o bairro, então, ele começou a se formar a partir do final do século XIX, quando surgiram os subúrbios. Então, sua formação remonta muito ao período que a cidade estava passando. Ou seja, teve um aumento da riqueza e da população, principalmente imigrante, por causa da produção do café, que estava a todo vapor. Então, com a construção da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, além de outras ferrovias, como a Companhia Mogiana, para o transporte do café, a Vila Industrial passou a ter uma importância maior para a cidade. Então, a gente consegue ver ali na planta de Campinas, de 1878, a estação ferroviária da Companhia Paulista, a Matriz Nova, que é a Catedral do Centro, e logo abaixo, no canto inferior esquerdo, os cemitérios que ficavam na Vila Industrial. Então, como a vila passou a ter uma importância maior para Campinas, passou a ser um lugar de moradia, para os operários. Então, não era um lugar apenas para o cemitério da cidade. Passou a ser também um lugar para operários e imigrantes morarem, como portugueses e italianos. E então, dá para ver nessa imagem, nessa primeira imagem, a Rua Alferes Raimundo, que é início do século XX, onde moravam os operários e imigrantes, E logo abaixo também a Rua Alferes Raimundo, só que atualmente. Além disso, a vila tinha 3 curtumes, e nessa imagem a gente consegue ver o curtume Cantúzio, em 1939 e atualmente. Dá para ver que está um pouco ou muito, degradado já, pichado e com a estrutura um pouco danificada. Além disso, a vila tinha também os hospitais dos variolosos, por conta da epidemia da varíola, e o hospital dos morféticos, ou seja, para quem tinha lepra. Então, dá para ver na planta aqui de 1916 o Hospital dos Variolosos, próximo ali à Avenida João Jorge, e à Rua General Carneiro. Além disso, também tinha o matadouro da Vila Industrial, que é para o abatimento dos animais. E, inclusive, esse foi o motivo pelo qual o bairro foi pavimentado com os paralelepípedos, já que a boiada, quando passava, fazia muita poeira e os comerciantes tinham que fechar as lojas. Então, agora a gente vê o que restou do matadouro, que não é mais um matadouro, deu espaço ao conjunto habitacional, da Vila Industrial. Bom, outra construção muito importante para o bairro é a Igreja São José. Foi construída com a ajuda financeira dos moradores do bairro e já aparecia na planta de Campinas em 1929, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Além disso, ela foi a primeira igreja feita fora do núcleo urbano do município.
Até hoje tem a festa junina da Igreja São José, além de muitos outros eventos que a tornam, né, muito importante socialmente para a vila e para a cidade. Bom, é possível notar então, né, a importância do bairro para o desenvolvimento geográfico, cultural, histórico e econômico de Campinas. Algo que eu perguntei para Ana também. E ela respondeu, né, que a vila tinha a função de arrabalde da cidade, ou seja, tudo que queria ser escondido da vista de quem estava chegando, né, no município, ficava na vila industrial. Isso era propício por causa da sua localização, já que ela ficava atrás, né? Ela fica atrás da antiga estação da Companhia Paulista e é separada do resto da cidade pela linha do trem. Por isso a construção do matadouro, do cemitério, dos curtumes, etc. A professora comentou também, né, que a geografia em declive, desde o espigão da ferrovia até o Ribeirão Pissarrão, acabou dificultando a densidade do bairro e ao mesmo tempo facilitou a instalação do curtume, do matadouro, tudo à beira do rio, né, para o despejo dos dejetos. Então, dado esses fatos bem importantes historicamente, culturalmente para a Vila Industrial, foi criada uma lei complementar 189 de 2018 do Plano Diretor de Campinas para a criação das EPECs. Que são essas EPECs? Então, são zonas especiais de preservação cultural, com a finalidade de visar e identificar áreas do território que contêm imóveis ou espaços tombados como patrimônio cultural, para serem preservadas, valorizadas e protegidas legalmente e para que mantenham sua identidade, né? E continuem sendo parte da memória cultural e socioespacial do município. No artigo 114 dessa lei, a Vila Industrial fica definida como uma ZPEC, já que esse bairro tem áreas e bens tombados como patrimônio cultural. Um exemplo é a Igreja São José e o conjunto arquitetônico da vila, né? Que é um conjunto de casas construído em 1893 por imigrantes alemães. Tem também ali os curtumes, né? Que são bens tombados, além de outras partes do bairro. Então, apenas lembrando, né, que a definição de patrimônio cultural, segundo a CONDEPAC, o que é o Conselho, né, de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. Então, patrimônio cultural engloba ali o patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ambiental. E não precisa ser grande ou feito por pessoas importantes. Basta apenas ali compor as paisagens e o ambiente, né, do lugar. Então, eu perguntei também à professora Ana sobre os benefícios da criação da ZPEC no plano diretor. E ela confirmou, né, que a partir da existência dela, o bairro fica protegido do ponto de vista histórico e ambiental e também pode receber incentivo para a atividade cultural. No entanto, né, eu questionei a professora sobre se isso estaria funcionando, né? Se a ZPEC estaria sendo cumprida na Vila Industrial. E ela disse que não está sendo cumprida, tanto que no ano de 2020, ela e os outros moradores precisaram recorrer à justiça para que a lei fosse cumprida. Em agosto, né, do ano passado, foi iniciado um processo de asfaltamento e de derrubada de árvores em ruas com casas preservadas e ruas com paralelepípedos. Então, foram feitas várias tentativas junto à Prefeitura Municipal para a paralisação dessas obras, todas sem nenhum resultado. Então, foi elaborado pela Ana um pedido de tombamento, né, com diversos aspectos a serem considerados na memória do bairro, e foi encaminhada à CONDEPAC, mas até o dia de hoje não tiveram nenhuma resposta também. Então, devido ao dano ambiental que essas obras estavam causando, vários moradores se reuniram em uma ação popular para paralisação imediata, que foi encaminhada pelo advogado Dr. Elias Silva, e o juiz paralisou todas essas obras e os moradores estão aguardando a resposta final da justiça com relação ao que já foi feito. Então, essas obras que estavam sendo realizadas se davam pelo grande adensamento urbano que o bairro está passando. A construção de edifícios e o aumento populacional, sem que haja infraestrutura, né, para isso, visto que é um bairro moldado urbanamente no século XIX.
Além disso, o asfaltamento das ruas de paralelepípedo causam a impermeabilização do solo, ou seja, o solo acaba perdendo, né, a capacidade de absorção da água, o que causa inundação e enchente. Eu questionei também a professora como ela enxerga, né, as transformações pelos quais a vila vem passando e como um bairro estruturado no século XIX pode manter a sua identidade frente a esse adensamento urbano, né, pelo qual ele passa. Então, ela respondeu que o processo atual de adensamento só não é maior por causa da luta que os moradores fazem para preservar a vila, né? Existem vários aspectos de identidade do bairro que estão se perdendo, uma vez que os moradores originais faleceram e os descendentes não querem mais morar nesse local por causa da degradação. A infraestrutura do bairro é muito precária, porque o sistema de água e de esgoto ainda é antigo, a fiação de energia é precária e existem muitas casas abandonadas e ocupadas. Ao mesmo tempo, as construtoras oferecem vantagem, né, para a compra dos imóveis. Porém, apesar de tudo, né, o adensamento ainda é limitado às regras de tombamento, ao plano diretor e ao zoneamento. Mas a pressão das incorporadoras é muito grande, né, para que a prefeitura de Campinas acabe flexibilizando essas regras, né? E por isso é importante a luta dos moradores para conscientizar a população sobre a importância cultural e histórica do bairro. A vocação do bairro da Vila Industrial, segundo a professora, é que se torne um local de educação, de cultura, de lazer, mais ou menos como a Vila Madalena em São Paulo. Mas tudo depende também, né, do destino que são dados, por exemplo, os edifícios do pátio ferroviário. E segundo a professora, se tivesse, né, um lugar grande de lazer, com prédios culturais abertos ao público nesse local, ao invés de, por exemplo, os estacionamentos de carros da Indec, que fica ali próximo, né, à vila, com certeza o bairro seria valorizado e a cidade ganharia um espaço tão importante quanto, por exemplo, a Lagoa do Taquaral. Por fim, eu questionei a Ana sobre o que a população que tem uma ligação afetiva com o bairro pode esperar para o futuro e como eles podem colaborar, né, para a preservação da vila. A Ana respondeu que se a população não lutar pela preservação da vila industrial, o futuro será a expropriação dos mesmos. Então, cabe a eles, né, cabe aos moradores, decidir se eles querem um bairro cheio de edifício, com problemas na estrutura urbana e com dificuldade ali na locomoção viária, né, já que é um bairro estruturado no século XIX, ou se eles querem um bairro preservado e cultural que valorize a memória histórica de Campinas. Então, dá para perceber, né, que há uma preocupação até em proteger a zona de preservação e o patrimônio cultural da vila industrial, como mostra, por exemplo, né, a lei complementar, além de um próprio conselho, né, de Campinas, né, para a defesa do patrimônio cultural, que tem ali a função de identificar esses patrimônios, fiscalizar, restaurar e conservar os bens culturais do município. No entanto, como é possível ver, os moradores precisam lutar e defender muito a vila para que tenha real valorização, né, desse patrimônio, da paisagem e do ambiente, visto que até mesmo a prefeitura pode ir contra essa lei, cortando árvore, assaltando paralelepípedo, e como foi visto antes, até os curtumes, né, estão já precários, em situação difícil, né? Então é importante que a vila saiba usar a sua vocação, como a professora Ana disse, de um lugar de cultura, de educação, para que seja preservada a sua memória e seja levada em conta a afetividade dos moradores com o local, né? Visto que isso também faz parte do que é o patrimônio cultural, principalmente desse bairro. Bom, aqui encerro a minha apresentação e deixo aqui as minhas referências para a atividade.